Olá, começa agora mais um Brasília de Perto e hoje nós vamos debater o funcionamento de uma área de proteção ambiental frequentada por muitos moradores de Brasília, o Jardim Botânico. Por isso estamos dentro do Jardim Botânico, em frente ao Cactário, e conosco está o diretor do parque, Gianito Gentilini. Muito obrigada pela presença, diretor. Obrigado a vocês pela oportunidade da gente estar falando sobre o Jardim Botânico. Para a gente começar esse nosso bate-papo, diretor, a gente vai assistir uma reportagem que fala um pouquinho melhor sobre o Jardim Botânico. Ok. Vamos ver. Com 5.000 hectares, o Jardim Botânico de Brasília é uma área ambiental protegida. 10% do parque são destinados à visitação. Lá dentro, funcionam pequenos pontos comerciais, um centro cultural e uma escola pública, além de jardins temáticos e de estudos botânicos. O cerrado abriga milhares de espécies de plantas e animais. Para cuidar de tudo, o Jardim Botânico tem 5 jardineiros dentro de um quadro de 40 funcionários. A manutenção anual custa R$ 5 milhões. O local fica aberto de terça a domingo, com entrada a R$ 2 por pessoa. 5 jardineiros para cuidar de tudo isso aqui me parece pouco, não é pouco, diretor? É pouco, mas a gente consegue chegar no nível de manter as coisas bem cuidadas, que o público tenha uma boa impressão do jardim e, mais do que isso, as plantas serem cuidadas, porque nós somos um jardim botânico. Então essa é a coleção principal do jardim, são as plantas. E tem algum planejamento para aumentar esse número de funcionários? Olha, De sempre jardineiros? tem um planejamento de ampliar os recursos de investimento no jardim, ampliar o quadro funcional, porque o jardim não trabalha só também com essa área de visitação. Isso é o primeiro impacto que o público tem. Mas nós temos um trabalho de base profundo científico. Nós somos uma instituição que trabalha com pesquisa. O que diferencia um jardim botânico de um parque urbano qualquer, diretor? Um parque urbano, por exemplo, que você tem que manter bem cuidado, com a sua vegetação também bem cuidada, mas tem uma responsabilidade mais como um equipamento urbano do que propriamente com pesquisa. Existe uma rede nacional e internacional de jardins botânicos. Então a gente atende às obrigações com o GDF, mas a gente está linkado a um plano global de jardins botânicos. E na nossa função, quando você mostra a parte de visitação, é a parte de educação ambiental, né? E a parte científica tem todo um planejamento que vem por detrás disso. Nós, recentemente, fomos classificados no padrão A de jardins botânicos brasileiros, só tem 4. Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Brasília. Esse conjunto de espécies nativas aqui do Jardim Botânico atrai estudiosos e também moradores de todo o DF. A gente ouviu alguns frequentadores para saber o que eles dizem a respeito do Jardim Botânico. Vamos conferir. O Jardim Botânico, ele falta, de uma forma geral, orientação. A gente chega aqui e olha o cerrado, ele é mal compreendido, né? As pessoas não acham bonito. Eu acho que falta isso, as pessoas explicarem sobre o cerrado. Quando a gente vem com o carro, a gente percebe que tem pessoas que gostam de acessar andando ou de bicicleta, né? E essa situação ela fica um pouquinho arriscada porque a pista é muito estreita. Eu achei os banheiros um pouco sujos. Eu acho que poderia ter um pouquinho mais de cuidado com a questão da limpeza. Acho que poderia ter sim mais informações sobre as diferentes espécies, né? Assim, de onde elas são originárias, o nome, né, de cada espécie. É um espaço pequeno, mas tem uma diversidade boa de espécies. A gente viu aí que os frequentadores eles pedem mais orientações e informações, né? No final de semana a gente veio e tinha, no orquidário que tem 2.000 espécies, tinha apenas um guardinha sentado. Tem alguma intenção de vocês em melhorar isso? Algum planejamento? Seria o ideal que a gente tivesse, pessoas disponíveis para fazer as trilhas, explicar tudo o que acontece dentro do Jardim Botânico. Uma espécie de guias. Guias, exatamente, guias ambientais, isso seria o máximo. A gente tem um projeto, inclusive focando um pouco a inclusão social, de abrir possibilidade de adolescentes e pessoas que não estão inseridas no mercado de trabalho se qualificar para poder exercer esse papel. Isso exige também recurso, né? A outra questão, que é muito interessante essas observações, é a questão da sinalização. Nós tentamos desenvolver um trabalho de sinalização e, obviamente, que como o público é muito diversificado, a gente atende, às vezes, muito bem um, outro menos. Essa história dos guias, projeto de inclusão social, ainda está em fase de planejamento apenas. Está em fase de planejamento, porque o Jardim Botânico também tem entrado muito num viés de educação. Tá? Nós estamos com um projeto muito interessante no Centro de Internação de São Sebastião. É como se a gente estivesse cumprindo uma responsabilidade social e não só da questão da preservação e conservação dos recursos naturais. Então a gente tem interesse em abrir uma escola, nós estamos com uma parceria com a Inframérica e, se Deus quiser, a gente vai conseguir realizar. Nós vamos construir uma escola
exatamente para abrir possibilidade de mercado de trabalho para vários nichos da comunidade. Ok. Diretor, quanto à largura da pista, né? Um dos entrevistados comentou ali que às vezes fica bicicleta, pedestres, carros, tudo junto. Tem como resolver isso? Olha só, não é desejável carro. Isso é um ponto. Nós temos a cultura do carro. Isso é outro ponto. Então não dá para você, por exemplo, impedir que entre carro. Isso é uma coisa que seria muito radical, seria o ideal. Em função à questão da trilha de entrada, ela também foi feita há muitos anos atrás e a ideia era ter um mínimo de supressão de vegetação. Então ela foi feita uma pista que na verdade é um anel, ela só tem uma mão e ela é bem estreita exatamente para que você diminua muito a velocidade quando você entra no jardim. Porque a prioridade aqui são a fauna que circula naquela área e a flora. A visitação aumentou muito. Nós trabalhamos muito para que isso acontecesse. A comunidade de Brasília e do entorno está se apropriando do espaço do jardim. Então, em função disso, nós pavimentamos a área interna do jardim, que também era uma reedificação da escola, porque tinha muita poeira, os meninos sofriam muito. Então, agora nós vamos fazer um planejamento de tráfego novo para exatamente desafogar essa trilha de entrada. Com ampliação de pista, novas pistas? Não. As pistas já existiam, só que elas não eram pavimentadas. Elas estavam muito degradadas, porque foi feito muito trabalho de trator. Então agora a gente pavimentou. Então agora dá para a gente pensar em deslocar a entrada por essa área. E também temos a intenção de fazer uma outra portaria voltada para a DF001, onde tem o condomínio, o bairro Jardim Botânico, né? RA Jardim Botânico. Aí ajuda a desafogar, porque no fim de semana isso aqui fica uma fila grande para entrar, né, diretor? Muito grande. O fato de a comunidade ter se apropriado é muito bom. Outra notícia boa é a inauguração nesta semana do Centro de Excelência. Sobre isso, nós ouvimos uma especialista no assunto. Vamos conferir. É um espaço que tem um potencial enorme de utilização para eventos científicos, eventos de educação ambiental. A preocupação vai realmente ser utilizado ou teremos mais uma obra e que fica o espaço, né, um recurso público, porque ali é recurso de compensação ambiental e esse recurso precisa ser bem utilizado, a população precisa ter esse retorno. Vai ter alguma regulação para esse centro? Como é que isso vai ficar? Já existe um regulamento? A gente fez a construção, mas tem um plano de trabalho que está sendo construído com parceiros. Vou dar um exemplo. Nós fizemos um convênio muito importante com o ICMBio, da área federal, que trabalha com o grupo SECAT, que trabalha exatamente com Cerrado e Caatinga. Então eles vieram somar com a equipe pequena do jardim, os cientistas, para ampliar a possibilidade de trabalho. Diretor, nas nossas redes sociais, o Paulo Paiva, ele reivindica mais opções de lanchonete e restaurante no Jardim Botânico. É a ideia também? A gente tem ideia de ter muitas outras coisas para dar o máximo de opção para o visitante. Então, isso é muito interessante porque isso também alimenta a gente para ir atrás de realizar as necessidades. Então, a ideia é que se tenha muito produto também do Cerrado. A gente quer fazer uma loja no Jardim Botânico, com produtos orgânicos, com mel. Então a gente tem que ver como é que a gente vai fazer essa parceria. Por exemplo, o Sebrae está no nosso foco de sentar e ter uma conversa sobre isso. Toda a produção artesanal com recursos naturais do Cerrado, seria desejável que a gente estivesse aqui e também para abrir um ponto de comércio para os produtores. É muito interessante isso. Feira orgânica também, né? Tem muita novidade aí para esse próximo ano, pelo menos, né, diretor? Tem muitas novidades. Você falou do guia, do projeto dos guias, as lojas, o pôr do sol no Centro de Excelência. Exato. Bom, são muitas novidades boas. Esse assunto rende bastante, mas a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, diretor. Obrigado, diretor. Obrigado você também que nos acompanhou. Até a próxima segunda-feira. Até lá você pode, claro, continuar nos acompanhando pelas redes sociais e, claro, pelo portal Fato Online. Tchau.